pensão alimentícia é cobrada quase que em 100% dos casos dos homens. É uma das maiores excrescências da justiça brasileira. É a maior transferência de renda pessoal que existe atualmente. Veja um caso do Neymar e me diga se isso não é um deboche, um avilte, um sarcasmo, uma extorsão legalizada. Neymar paga 80 mil de pensão alimentícia ao filho. O site Fofocalizando dessa segunda-feira conseguiu uma exclusiva sobre o jogador Neymar. O programa mostrou que a relação de Neymar e a ex-Carol Dantas é de muita amizade e respeito. A atração também revelou a pensão que o jogador paga todo mês ao filho. A bolada é de 80 mil reais. 80 mil reais! Isso é ganhar na loteria todos os meses. Como é que a justiça chegou a esse cálculo? Somente se baseando na possibilidade do pai. O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade foi varrido para baixo do tapete. O que vale é a possibilidade do pai e ponto final. Todas as exposições em contrário serão revogadas. Ah, mas o Neymar é milionário. Mas e daí? O dinheiro é dele. E qual criança gasta 80 mil por mês? O que diria um casal que ganha um salário mínimo e tem 2 filhos? Claro, argumentarão que o filho do Neymar pode requerer segurança, escola particular, tudo bem. O Neymar pode pagar, mas isso não poderia ser acertado com o pai pagando pessoalmente essas despesas, em vez de depositar uma quantia absurda dessas na conta da mãe? E se o Neymar não tivesse ficado milionário? Daí o seu filho poderia sobreviver com menos? Não teria problema daí? Vamos exagerar um pouco os gastos do filho do Neymar de 8 anos. Vamos imaginar que ele gaste 15 mil por mês. Esse exagero é porque o filho do Neymar pode ser vítima de um sequestro de repente. O que acontece com os outros 65 mil? Eu sei. A mãe faz o seu pé de meia. Até o término da pensão, se ela for esperta, vai ter um patrimônio acumulado que a sustentará para o resto da vida com extremo luxo. Outra coisa, qual a participação monetária da mãe na criação do filho? Nenhuma. Com 80 mil por mês, que participação que ela precisa ter? Ah, mas dirão as mães, a maioria dos pais não são milionários e pagam pouco. Acontece que o pouco para quem ganha pouco é bastante. Só que eu garanto que na audiência de divórcio elas fizeram questão da guarda unilateral. Se o pai paga tão pouco, por que elas fazem tanta questão de deter a guarda unilateral? Eu sei. Primeiro que as mães se consideram donas dos filhos. Segundo que isso serve para postagens em redes sociais, se gabando que são pais e mães ao mesmo tempo. Ou seja, aquele vitimismo ad eterno. Terceiro, que 800 mil, 2 mil de pensão, todo mês na conta, não é nada desprezível em se tratando da realidade brasileira. Então temos um cenário perfeito. Fica-se com a guarda dos filhos, recebe-se um dinheiro todo mês para isso, e ainda dá para ficar de chorume nas redes sociais. Mas claro que tem outro detalhe. Lógico que para a maioria das modernetes uma pensão de 1.000 é pouco. Claro. Elas compram para suas filhas kits de maquiagem de 300 reais, tênis de 400, roupinhas de 300,
Os meninos geralmente custam menos, mas também podem receber roupas e calçados caros. Mas a maioria das vezes nem é isso que acontece. A realidade é que as compras para os filhos são parceladas em carnês a perder de vista. E o resto da pensão serve para cobrir os custos de manutenção de um possível cursinho para a mamãe, uma reforma na casa, a compra de um conjunto de sofá novo, um vestido e um sapato para uma festa, um dinheirinho para uma balada, uma viagem para a praia, etc, etc, etc. Claro, o pai não pode exigir a prestação de contas de onde a mãe está gastando o dinheiro da pensão. Então esse dinheiro é gasto ao bel prazer das mães empoderadas. E tudo isso os pais têm que assistir de mãos atadas. Um circo armado onde o pai não pode objetar nada. Parece que as coisas estão mudando. Eu tenho visto pais lutando com unhas e dentes na justiça e ganhando algumas migalhas. Mas ainda é um esforço monstruoso e desgastante. Somente um pai com alguma condição financeira e que não admite jogar a toalha pode se dar ao luxo de bancar advogados para lutar contra todo o aparato estatal pró-mulheres. A maioria dos homens simplesmente joga a toalha. É muita despesa, é muita sola de sapato indo em audiências. O pai, ele encontra uma barreira tão intransponível que ele pensa: não, eu não tenho condições de ganhar alguma coisa. Eu reconheço a derrota e viverei com esse trauma para o resto da vida. Meus filhos se afastarão de mim, mas eu não tenho condições de lutar contra esse monstro estatal que privilegia somente as mães. E aí entra o legalismo. Muitos advogados e operadores da justiça simplesmente lavam as mãos e dizem: está na lei. Mas nem tudo que está na lei é justo. Se você aceita as leis simplesmente porque elas são leis, mesmo que injustas, você está dando aval para que mais leis injustas sejam aprovadas ainda em maior número. Não há justificativa para uma pensão de 80 mil reais, nem de 40, nem de 20. Ainda mais se elas são descontadas automaticamente, direto para a conta da mãe. Eu garanto que os pais pagariam as despesas dos filhos de bom grado se soubessem que o dinheiro está sendo gasto com os filhos e não com a ex. Mas já que as leis não mudam, então vamos fazer o seguinte: nada de filhos, sem filhos nem sem pensão, sem vínculo afetivo, sem Maria da Penha. Ah, mas vocês têm que pensar na transcendência do casamento. Vocês têm que saber que o casamento e os filhos é que perpetuam a espécie e o salvamento da sociedade. Pois bem, façam isso e aguentem as consequências, mas depois não venham se queixar. Mate no peito. Se sofrerem alienação parental, lembre-se que isso faz parte da transcendência do casamento. Ah, mas nós não devemos ceder à destruição que a esquerda quer. Mas então se posicionem contra leis que destroem o casamento, seus desgraças. Vocês são os primeiros a chamar a Damares de superministra. Só porque ela é contra o casamento homossexual, sendo que o grande problema é o casamento heterossexual que já foi para a banha. Até mesmo
de uniões homoafetivas, até mesmo antes das uniões homoafetivas, o casamento heterossexual já tinha ido para o espaço. Quer dizer, os caras estão desperdiçando pólvora em chimango. A rejeição ao casamento e a filhos estão partindo de quem? De mulheres heterossexuais. Os casamentos homoafetivos são ninharia perto do estrago da intoxicação das modernetes. Quem está sofrendo as sandices da Lei Maria da Penha? Quem está sendo extorquido nas pensões alimentícias? São os homens heterossexuais. Então, aquele velho lembrete. Você, homem que ainda pensa em achar agulha no palheiro, pode ir tirando essa ideia da cabeça, porque as leis estão aí em pleno vigor. Estamos fazendo progressos? Estamos. A narrativa feminista e modernística está sob abalo? Está. Mas é preciso mais. Muito mais. São décadas de uma narrativa feminista e que continua de ataque aos homens. A reação era esperada. Somente os utópicos é que não perceberam isso. Mas isso significa o fim da nossa civilização ocidental. Bom, se eles dizem que isso significa o fim da civilização ocidental, eu é que não vou pagar para tentar salvá-la. Eu não fui o culpado disso. Nós não fomos os culpados disso. Eu não aprovo leis. Se dependesse exclusivamente de mim, as coisas não estariam como estão. Mas como eu não detenho poder, eu pelo menos detenho a palavra. Se vocês me ouvirem, podemos não salvar a civilização, mas pelo menos podemos salvar a nossa pele. E se o caos se instalar, pelo menos podemos dizer que a culpa não foi nossa. Mas você não vai fazer nada para tentar salvar o casamento? Não há mais tempo para isso. Eu sou muito grato à civilização ocidental, mas eu consegui perceber a tempo que a situação deteriorou e não tem mais volta. Eu não estarei mais aqui quando uma nova conjuntura de sociedade se formará, mas eu posso me louvar de ter participado da sociedade quando ela ainda cultivava valores morais, éticos, quase no finalzinho, mas ainda conseguia absorver esse comportamento da sociedade. Como eu já disse para vocês, eu peguei os dois mundos. Eu ainda consegui pegar uma sociedade que tinha valores morais e éticos e agora, em 2019, eu assisto estarrecido a tudo ir por água abaixo. Paguei o meu pedágio e por isso eu quero que vocês não precisem pagar o pedágio que os mais antigos pagaram. Na minha adolescência não tinha internet, celular, WhatsApp, Instagram. Eu lembro que as vizinhas da minha mãe vinham pedir uma xícara de arroz quando precisavam e todas as vizinhas se comunicavam. E isso tudo acabou. Então, para finalizar, esqueçam o mito do amor romântico. Isto já era. Se vocês insistirem, pode durar um tempo, mas uma hora termina. E se não terminar, é porque você, homem, está engolindo desaforos. Era isso aí, pessoal. Esse é o meu recado por hoje.